Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar a palavra que o Senhor nos entregou para esse domingo, esse culto de Santa Ceia. Não sei se deu para colocar lá não, né? Mas o tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito precioso, que é a essência da igreja. E a gente vai falar sobre um novo Pentecostes. Amém? Será que nós estamos vivendo um tempo que precisamos experimentar, vivenciar de novo um novo Pentecostes? Quando fala em Pentecostes, o que você pensa? O que vem na sua mente? O que é gerado no teu coração? Quando se fala de Pentecostes, a gente lembra lá dos irmãos reunidos unanimemente no mesmo lugar, não é? Em Atos 1, Atos 2, onde eles estavam esperando a promessa do Senhor se cumprir para a igreja, onde a igreja nasceu. O Pentecostes marca o nascimento da igreja de Cristo na terra, onde o Espírito Santo veio, foi derramado sobre a igreja como línguas repartidas de fogo, como um vento impetuoso que cercou aqueles irmãos, cerca de 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, no mesmo salão, e ali eles foram batizados com o Espírito Santo, e a história nunca mais foi a mesma. Amém? O tanto que é importante, o quanto é marcante esse episódio na história da humanidade. Você sabe que Jesus morreu na cruz, que Jesus veio para cumprir uma missão, para nos salvar, para nos resgatar, perdoar os nossos pecados, mas a Bíblia relata para nós que Ele veio e Ele voltou ao Pai, mas Ele disse que nós não estaríamos órfãos, não ficaríamos só, porque do alto Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Você pode entender isso? Todos os dias o Espírito Santo foi dado a nós. O que isso significa? Que seja sol, seja chuva, sejam dias de bênção, dias de luta, sejam dias de clareza ou dias de escuridão, o Espírito Santo de Deus foi dado a nós. Amém? Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos desamparados, solitários nessa terra, amém? Por mais que as notícias às vezes não sejam agradáveis, mas nós precisamos trazer à memória o que habita dentro de nós, o que não nos deixou, que é o precioso Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está aí com você, sim ou não? Você acredita que nessa manhã você já veio para a casa do Senhor, o Espírito Santo movendo, trabalhando na sua vida? Você acredita que a partir do momento que nós nos reunimos aqui, nos juntamos como igreja, o mesmo Espírito que age em mim, age em você, age no seu irmão e está agindo no meio de nós? Você acredita nisso? Sim ou não? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Abacuque. Tem uma palavra para esse tempo, tem um clamor que nós precisamos declarar nesse tempo que nós estamos vivendo. Voltar o nosso olhar para a palavra de Deus e declarar a palavra do Senhor ao nosso respeito. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela continua viva. E à medida que a gente declara, a gente profetiza, ela se torna real, ela vem à existência na nossa vida, amém? Estou achando aqui, queridos, em Abacuque, lá no Antigo Testamento, depois o livro de Naum, no capítulo 3, no versículo 2, existe uma oração feita por Abacuque, onde ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto
alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Será que você pode declarar essa palavra nessa manhã? Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. À medida que o tempo passa, à medida que as promessas se cumprem, que a história está se cumprindo, nós precisamos declarar: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Nada pode impedir a obra do Senhor se realizar, amém? Será que você pode dizer para o teu coração: Senhor, aviva a tua obra na minha vida? Você pode dizer? Será que você está precisando que o Senhor traga uma chama nova, um fogo novo, aqueça novamente o seu coração? Talvez vocês tenham andado abatido, desanimado, enfraquecido. Talvez situações que cercam você estão minando, roubando a sua fé, mas você precisa abrir a sua boca e dizer: Senhor, aviva a tua obra em mim. Me enche de novo do Espírito Santo, me batiza novamente com teu fogo, derrama sobre mim o teu poder, porque, queridos, nessa última hora, nós vamos vencer por causa do poder do Espírito Santo. Não há outro meio, não há outro caminho, é só o poder do Espírito Santo em nós, para nos dar vitória em todas as coisas, amém? O Senhor tem falado ao meu coração, ontem orando a respeito dessa palavra, e o Senhor ministrou algumas coisas, eu até anotei para não esquecer, mas o Senhor disse que são dias de angústia, de guerra, de decisões e de divisões. Isso é o contexto do mundo que nos cerca, mas para nós, que somos a igreja de Cristo, a voz do Senhor nessa terra, são dias de clamor, são dias de levantar a nossa voz e clamar, são dias também de arrependimento. Toda a terra está sendo sacudida, e quando Deus, Ele movimenta toda a terra, quando as coisas parecem estar saindo do lugar, é porque o Senhor quer que a sua igreja se arrependa, se posicione, levante a sua voz em clamor. Querido, querendo ou não, nessa natureza humana que nós temos, quando tudo está bem, quando tudo está muito confortável, a nossa tendência é se acomodar, é estabilizar, é parar muitas vezes. Mas quando a gente se vê desafiado, quando a gente se vê às vezes inseguro, como nós estamos vivendo, a nossa tendência é reagir, a nossa tendência é estar vigilante, não é? É nem dormir direito, não é verdade? Porque nós precisamos, querido, viver esse tempo, passar por essa etapa como igreja juntos, e a unidade da igreja é muito importante para esse tempo. Mas vamos falar um pouquinho sobre Pentecostes. O que acontece? Quando a gente ouve essa palavra Pentecostes, muitos de nós não sabem o que isso significa. O que é Pentecostes? Na verdade, Pentecostes é uma festa, é uma celebração, é uma ordenança que o Senhor deixou lá no tempo do judaísmo, no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito e começou a caminhar em direção a Canaã, no deserto. O Senhor estabeleceu 3 festas importantes, inegociáveis, que o povo precisava cumprir ao longo do ano. E as 3 festas eram a Páscoa, em primeiro lugar, você sabe, foi a primeira festa instituída por Deus na saída do Egito. Depois, Pentecostes, e a terceira festa, a festa dos tabernáculos. Mas, pastora, por que eu tenho que saber isso, se é algo relacionado ao judaísmo? Porque o Antigo Testamento, ele
aponta para o novo, ele traz uma revelação profética para nós. Então a Páscoa tem um significado, não significa que você tem que cumprir tudo aquilo que foi feito lá atrás. O Pentecostes tem um significado e o Tabernáculos também tem um significado. Isso você precisa saber. O que representa essas festas? Porque cada uma delas vai se cumprir em Cristo Jesus. Amém? Então a festa da Páscoa, ela representa a morte do Cordeiro. Sim ou não? Você sabe lá que a ordem de Deus foi pegar um cordeiro puro, perfeito, para ser sacrificado, para ser comido em família, e o sangue daquele cordeiro colocado nos umbrais das casas traria a proteção para o povo não ser morto. E nós sabemos que Jesus é a nossa Páscoa, sim ou não? O sangue foi derramado por nós hoje, agora tem que comer o cordeiro inteiro. Se você me entende, não tem como a gente receber a salvação de Deus, viver as promessas de Deus sem aceitar Jesus, sem comer tudo que Jesus nos ofereceu, sem a comunhão com esse corpo de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que deu a sua vida por nós. Amém? Então o primeiro passo, a primeira festa, a primeira etapa que a gente tem que viver na nossa vida em Deus é receber Jesus, é ter Jesus na nossa vida. Ele é a nossa salvação, amém? Agora, não tem Pentecostes, tem Páscoa. Pentecostes é a segunda festa que Deus estabeleceu, e é uma festa da fartura. A festa de Pentecostes foi estabelecida para que o povo comemorasse a colheita, a abundância de colheita. Olha que coisa forte isso. Então, só tem como a gente viver essa fartura se a gente receber o Cordeiro. Não tem como viver o derramar de Deus sobre nós, que vem do alto, sem primeiro ter a nossa vida diante do altar do Senhor. Sem Jesus, sem Ele ser o nosso Senhor, não tem como viver Pentecostes. Não tem como clamar, viva-nos. Não tem como ter poder do alto. Não tem como ter dons espirituais, se Jesus não for o Senhor da nossa vida. E a terceira festa que Deus estabeleceu é a festa de tabernáculos. Significa o quê? O povo se reunia em tendas para lembrar do que Deus fez, como Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, mas o Senhor sempre esteve com eles. Tabernacular é estar em comunhão, estar na presença do Senhor. Você entende como as coisas têm um significado? A gente precisa entender a totalidade de Deus. Você precisa viver a Páscoa, o Pentecostes e o tabernáculo com o Senhor, que vai se cumprir plenamente no dia que Jesus voltar para reinar, estar conosco eternamente. Amém? Então, estou só introduzindo para você entender as revelações que a palavra nos dá. Vamos a Pentecostes. O que é o Pentecostes para nós? O poder de Deus estabelecido aqui na terra. Pentecostes é o poder de Deus para nós implantarmos o reino de Deus aqui. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Oh Deus querido, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, cada um entenda o que o Senhor quer, o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Tem um derramar para acontecer, tem uma promessa de Deus para nós. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 6, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, a festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, guarda isso, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar como um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Oh Deus, você pode glorificar o Senhor por essa passagem tão gloriosa? Glória a Deus. Que experiência sobrenatural, uma experiência que mudou o mundo. Aqueles homens estavam reunidos e veio do céu como línguas repartidas de fogo, um vento impetuoso. E a Bíblia fala aqui que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Querido, é algo sobrenatural, algo que não tem explicação, que não é manipulado pela força humana, é só Deus que pode derramar. Agora, a unidade, o momento de oração, a dedicação ao Senhor, é o que estava acontecendo neste lugar. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que diz, nós lemos aí dos 5 em diante. Naquele lugar haviam pessoas de todas as nações, povos de todas as nações, pessoas falando em diversas línguas e idiomas diferentes, mas eles ouviam uma voz, é o que diz o texto. Quando eles começaram a ouvir uma voz, eles ficaram perplexos, chamou a atenção deles. Aqueles homens falavam línguas, e línguas que eles não conheciam, mas ao ouvido dos estranhos era uma só voz. Você percebeu isso no texto já? Já tinha observado isso? Uma só voz. Quando Deus, Ele derrama o seu Espírito, quando Deus está agindo na unidade, é uma só voz que sai, que é proclamada, que é declarada. E a Bíblia fala que eles falavam das grandezas de Deus. Ah, querido, você precisa entender isso para a sua vida. Nós somos diferentes, viemos de povos diferentes, de culturas diferentes, o mundo inteiro é uma diversidade, mas quando o poder do Espírito de Deus é derramado, uma só voz é proclamada, e a voz ela proclama a grandeza de Deus. Aqueles homens ouviram das maravilhas do Senhor em cada uma das suas línguas. O Senhor quer fazer algo novo nesse tempo, querido. O que vai confundir o inimigo, o que vai jogar por terra toda a oposição contra a igreja, é uma voz que vai sair do meio do povo, do meio da igreja de Cristo, exaltando as grandezas do Senhor.
E você precisa fazer parte disso. Você precisa ansiar e desejar por esse novo Pentecoste, por um novo avivamento sobre a terra. Querido, eu preciso dizer algumas coisas para você. Quando você lê Joel capítulo 2, tem uma promessa do Senhor lá. Você vai ler na sua casa. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, terão sonhos. É uma promessa de Deus que se cumpriu aqui, nesse dia de Atos, mas tem uma promessa de Deus para se cumprir nos últimos dias que antecedem a vinda de Jesus. Querido, é tempo da gente entender que tem um poder de Deus para nós. Tem dons espirituais para serem atuados, praticados pela igreja. Tem poder de Deus para curar através da igreja, para transformar pessoas, para ser uma voz influente nesse mundo que a gente está vivendo. Você entende quais são suas armas? Você entende o poder que está dentro de você? Mas o que a gente vê na maioria das vezes é que existe um poder que está travado, está parado. Quando Paulo esteve aconselhando o seu discípulo Timóteo, ele disse: aviva, ativa o dom que há em ti, né? O dom e o ministério que você recebeu por imposição de mão, ativa, aviva o que Deus te deu. Se você não usar, ele se apaga. Se você não despertar, ele morre. Qual foi o dom que Deus te deu? Quando você foi batizado com o Espírito Santo, o que o Senhor te entregou, querido? A palavra de Deus diz que ninguém que recebe o Espírito Santo de Deus fica sem dom. Pelo menos um dom todos nós temos. E eu acredito que tem muito mais. A questão é, nós estamos usando, nós estamos praticando. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Que você olhe para a sua própria vida, você se sinta desafiado. O que eu estou exalando? O que eu estou fazendo com o poder que o Espírito Santo entregou para mim? Se você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, eu oro nessa manhã para que você seja cheio, você seja impactado, para que uma língua de fogo caia sobre a sua vida. Naquele dia todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é para nós. Querido, olha o que diz a palavra. Eu estou tentando avançar, mas o Espírito Santo está me levando a falar outras coisas aqui com você. Então, anotei. Olha só. Atos 4. Primeiro Atos 2, 38 e 39. Eu quero te convencer, querido, que isso aqui é para você, é para mim. Olha o que a palavra de Deus diz, às vezes passa desapercebido, versículo 38, capítulo 2, respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para nós. Uma promessa que não foi só para o judeu, não foi só para aquele tempo. Aqui está dizendo, é para todos que o Senhor chamar, é para nós, é para os nossos filhos. Você entende isso, igreja? Como nós precisamos nos apropriar, tomar posse dessa promessa na nossa vida. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero que o poder de Deus flua através de mim. Eu quero que pessoas sejam tocadas e transformadas através do poder do Espírito Santo em mim. Nenhuma cidade permanece do mesmo jeito, onde o poder do Espírito Santo se manifesta. Quantos avivamentos na história?
Quantos episódios que nós lemos aí nos livros, não é? Está na hora da gente viver isso. Eu não sei se vocês já viram, eu quero recomendar nessa manhã, para renovar a sua fé, a profecia que foi declarada pela Stacey Campbell. Quem já viu? Uma profeta lá do Canadá, acho que ela é dos Estados Unidos, mas ela estava no Canadá em 2014. Ela estava numa conferência e ela subiu ao púlpito para dar um testemunho de um milagre, de uma cura que o filho dela teve. Uma mulher de Deus. Enquanto ela estava dando o testemunho da cura do filho que tinha quebrado o pescoço, ficou tetraplégico e Deus curou. Depois eu quero que você assista lá. Deus tomou ela em profecia, de uma forma tão tremenda. Tem os vídeos aí. E ela começou a profetizar para o Brasil. Ela começou a dizer: Deus está fazendo um movimento sobre a terra. Vai chegar um tempo de transformação. Deus vai levantar aqueles que estão embaixo e vai abater os que estão no alto. E ela começa a dizer: Brasil, 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 se prepare. O que Deus falou com ela, que não seria na geração dela que receberia um grande poder do Espírito Santo para essa hora, mas a próxima geração receberia um poder jamais visto, extraordinário, para fazer uma grande obra sobre a terra. Você entende isso, querido? Essa mulher deve ser, ela provavelmente é mais velha que eu, então mais ou menos eu estou na geração dela. Sabe o que isso significa? Que a geração de jovens, a geração dos adolescentes desse tempo, receba aí, igreja, receba aí, jovem, toma posse dessa palavra, porque essa geração vai ser cheia e tomada pelo Espírito Santo e vai fazer maravilhas nessa terra para a glória de Deus, amém? Você acredita, querido? Depois você vê lá, Stacey Campbell, o nome dela. Tem vários vídeos na internet, inclusive uma entrevista dela no Brasil, ela esteve no Brasil explicando como é que foi esse momento que Deus tomou ela, o que Deus falou com ela. E nós estamos vendo isso se cumprir. Nós estamos vendo algo extraordinário acontecer. Não se assuste. Não se abale, porque Deus está no controle e Ele está fazendo uma grande obra, amém? Para que todo o propósito dele se cumpra. Agora preste atenção, Pentecostes não é só um poder espiritual. Pentecostes também é um poder para receber no natural. Em Joel capítulo 2 fala de uma grande colheita. Quando Deus enviasse a chuva serôdia, a chuva da colheita, eles transbordariam os seus lagares, encheriam os seus cestos. Então significa que para a igreja do Senhor, Deus tem promessas naturais também. Tem recursos, tem uma chuva de bênção, tem capacitação e tem coragem para fazer a obra. Tem uma nova forma de falar. Querido, Deus não está preso, Deus não está limitado. Ele pode agir no natural e no espiritual da sua vida. Que nessa manhã o seu coração se desperte para começar a clamar, para começar a buscar. Que o Senhor tire o teu sono, como a gente canta, né? Que eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que a presença e a glória do Senhor enche a sua vida. Como que você está na presença do Senhor? O que você tem vivido? E eu quero te dar algumas dicas. Tem uma dica muito preciosa. Antes da festa de Pentecostes, havia a festa das primícias. Não é uma das festas oficiais mais importantes, mas ela existia. Antes de Pentecostes, o povo judeu, ele tinha esse costume de celebrar a primeira colheita, não é? Não era a colheita mais farta, mas era a primeira colheita. E dessa primeira colheita, eles honravam o Senhor. A gente chama de primícias. O que significa primícias, querido? Primícia significa colocar Deus acima de tudo. Honrar ao Senhor antes de qualquer coisa.
Antes de querer receber a tua bênção, antes de receber o seu sonho, é você honrar a Deus, é você demonstrar que Deus é mais importante. Essa festa das primícias acontecia 50 dias antes de Pentecostes, 7 semanas. Sabe o que isso significa, querido? Nós estamos esperando o Pentecostes, amém? Você sabe, é uma promessa de Deus para o Brasil, para o mundo. Mas nós estamos vivendo hoje o tempo de primícias. 50 dias, 7 semanas espirituais de primícias. Porque o Senhor quer que você consagre a sua vida totalmente a Ele. Não fique nenhuma área da sua vida fora do poder e da soberania de Deus. Esse é o nosso desafio. Às vezes a gente não tem uma vida financeira de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente não tem uma vida, um caráter ainda alinhado ao coração de Deus, e Deus quer tratar. É o tempo das primícias, é o tempo de dar mais do que querer receber, é tempo de se entregar mais do que querer que o outro faça por você. Há tantos ajustes que Deus quer fazer, querido. Tem um fogo, tem uma brasa acesa para purificar as nossas vidas. Presta atenção numa coisa: o Pentecostes de Deus não virá sobre a igreja sem antes haver purificação, sem santificação, sem quebrantamento. Você entende? Aquele povo que estava reunido no cenáculo, 120 homens, eles não estavam de boa, não, querido. Eles já estavam sofrendo ameaças, perseguição já tinha começado. Eles estavam apenas obedecendo a palavra de Jesus: permanecei juntos no mesmo lugar, até que do alto sejais revestidos de poder. Querido, era um momento de tensão, e o arrependimento, ele precisa fazer parte da nossa vida. Não se acostume com o pecado, pecadão, pecadinho. Não se acomode, porque se o pecado já não nos confronta mais, não nos causa algum desconforto, é porque a gente já está endurecido, é porque a gente não está mais sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não pode acontecer na nossa vida. Tem algumas dicas que eu quero deixar para você, baseado em Malaquias capítulo 3. Malaquias é um livro profético. Malaquias fala dessa hora que antecede a vinda de Jesus. E no capítulo 3, quero que você leia comigo, do 1 ao 5, rapidinho. Malaquias 3, de 1 a 5. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros com juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui tem algumas coisas que Deus vai trazer a juízo, porque Jesus ele vem como esse purificador
do ouro. E aí a gente precisa se posicionar. O que a gente precisa fazer antes de vir esse Pentecostes, então? Algumas coisas são importantes. Primeiro, a gente precisa fazer ao Senhor, dedicar ao Senhor uma oferta agradável a Ele e não a nós. O que é a oferta agradável ao Senhor? É dar o que Ele deseja receber. É uma vida de entrega. É querer muito mais agradá-lo do que ser abençoado. Você já reparou que muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade? A gente pede, a gente ora, a gente busca, até pessoas que oram muito, mas pede para fazer a sua vontade. A oferta agradável a Deus, ela é resultado de uma vida que entende a vontade de Deus para nós. E aí a gente pode entregar ao Senhor uma oferta agradável. É no espiritual, é no natural, é no seu ministério, é no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Você tem dado ao Senhor uma oferta agradável? A sua vida de oração, o seu jejum, a sua consagração tem sido agradável ao Senhor? Será que Deus tem recebido o que a gente tem feito, querido? Eu me pergunto isso. Às vezes a gente acha que está fazendo muito bem, mas será que o Senhor está recebendo? Eu preciso me questionar isso. Esse temor precisa haver no meu coração. O que mais que eu preciso para viver esse Pentecostes? Tirar da minha vida toda feitiçaria. Está escrito no texto que o Senhor vai banir a feitiçaria. O que é feitiçaria? É manipular as coisas para que saiam do meu jeito. É para que eu movimento para que seja feita a minha vontade. Pastora, mas não tem isso no meio da igreja, não? Tem. Infelizmente tem. E nesses últimos tempos, querido, a gente tem visto muito isso acontecer. Pessoas até que se dizem de Deus, são chamadas de Deus, mas até as suas orações são de feitiçaria. Porque ora para que as coisas deem certo para ela, em detrimento dos outros. Sabe, o querer levar vantagem? E aí a gente pode movimentar até o mundo espiritual com as nossas palavras, com as nossas declarações, para que as coisas saiam do nosso jeito. O Senhor vai destruir todo tipo de feitiçaria, de quem não teme a Deus e só está preocupado em fazer a sua própria vontade. Você entende isso? Manipular é diferente de obedecer. O obedecer a gente faz de todo o coração, com verdade, com sinceridade no nosso coração e com amor. Mas o manipular é você disfarçar algo para você se dar bem. Você até fazer algo que o teu líder, ou que uma autoridade, ou que Deus manda, mas no fundo você está procurando a sua vantagem pessoal. Isso é feitiçaria. É sério isso. O que mais que o Senhor vai banir? Todo tipo de adultério. Adultério espiritual e adultério natural, humano. Adultério é infidelidade. Adultério é pecado. E a Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus como nosso noivo, nosso futuro marido. Quando a gente negocia as coisas de Deus, a gente está adulterando, a gente está sendo infiel. Quando a gente não tem um compromisso com Jesus, a gente está sendo infiel à aliança que fizemos com Ele. Querido, olha para a realidade que nós estamos vivendo. Nós vamos dar conta até da nossa omissão. Se você fecha os seus olhos para as coisas que estão acontecendo de errado à sua volta, na sua cidade, no seu trabalho, no seu país, e você acha tudo normal, o roubo, a corrupção, as coisas erradas,
você não se posiciona, você está desonrando a aliança que você tem com Cristo. Você está negando a Jesus. Isso é muito sério. Agora é um bom momento da gente ver se a gente tem mesmo aliança com Cristo ou não. Se a gente realmente acredita no que a gente prega, no que a gente fala ou não. Como que anda a nossa fidelidade ao Senhor? O Senhor não vai buscar uma noiva adúltera, que ora está com Ele e ora não está com Ele. Isso serve também para os casamentos, para os relacionamentos. É muito sério. O que mais que a gente precisa fazer para a gente viver esse Pentecoste, acabar com a mentira? A mentira é um problema sério. A mentira no meio do povo, a mentira na sua própria vida. Será que tem áreas da sua vida que você ainda mente, que você sustenta mentiras, que você esconde segredos, que você finge ser uma coisa que você não é? Nós precisamos acabar com a mentira. É a verdade acima de tudo. É sim, sim, não, não, o nosso falar. A gente honra, a gente obedece às autoridades, a gente honra os compromissos. A gente precisa rever isso, querido, porque não tem jeito de ter Pentecostes com uma vida torta. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer os nossos pecados antes que Ele venha trazer fogo sobre a terra. Você entende? É hora de conserto, é hora de posicionamento. E aí ele fala para não oprimir as pessoas necessitadas. E ele fala sobre temer a Deus. Temer a Deus acima de tudo. Só vai receber o novo Pentecoste quem ama e quem teme ao Senhor. Quem fundamenta a sua vida na sua palavra. Querer ouvir a Deus mais do que ser ouvido, querido. Querer agradar a Deus mais do que a você mesmo. O cristianismo não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus quer. Você entende? A cada vez mais nós estamos sendo pressionados, levados, querido, a nos render à vontade do Senhor. É muito interessante, ouvindo essa profeta, Stance, falar, ela disse que nesses últimos tempos, a igreja precisa ativar o dom profético. E o dom profético, ele vem pela meditação na palavra de Deus. Porque quando a gente medita na palavra de Deus, a gente passa a orar a palavra de Deus. A gente passa a declarar as promessas de Deus contidas aqui. A gente precisa deixar de ser uma igreja imatura, que só pede oração para os outros, que só ora as mesmas coisas, me desculpa. Mas a gente precisa querer ir mais fundo na palavra de Deus e começar a profetizá-la, declará-la, a proclamá-la. Nas nossas orações, o nosso clamor, porque a palavra ela vai vir à existência, a palavra vai produzir o poder. Você entende, não? Para que você declare a palavra, você precisa conhecer a palavra, você precisa alimentar da palavra, para ser uma igreja madura dos últimos tempos, que vai viver o avivamento, precisa se alimentar da palavra. Precisa ter um fundamento sólido em Deus. Precisa, querido. Eu falo com o bispo Paulo às vezes, que é uma coisa minha, viu, queridos, minha. Nós estamos vivendo um tempo em que o louvor é maravilhoso. Vou abrir meu coração para vocês. O louvor é maravilhoso. Para mim, o louvor, ele traz mesmo a presença do Senhor, atrai a glória de Deus. Quando a gente adora, quando a gente louva, a gente sabe que a presença de Deus enche. Mas deixa eu dizer algo para você sério. Muitos de nós estamos acomodados em só cantar louvores. Estamos
enferrujados na nossa vida de oração, porque a gente só sabe cantar e repetir cânticos. Você entende? Existe um momento que Deus espera que as palavras brotem, fluam de dentro de você, com poder, com fé, com autoridade, espontâneas do seu coração para com Ele. E a gente não vai viver isso, a gente não vai viver palavras proféticas, se a gente não exercitar, se a gente não gastar tempo orando. Pastor, eu não sei orar. Ninguém aprende, ninguém nasce sabendo orar. A oração é uma prática, é um exercício que é desenvolvido, que é aprimorado dia após dia. E querido, tem um manancial dentro de você, tem uma fonte de vida dentro de você, que precisa brotar, precisa fluir através da sua vida. E você só vai descobrir ela se você cavar, se você buscar, se você abrir a sua boca e deixar Deus colocar na sua vida as palavras que Ele quer. As suas palavras têm poder. As suas palavras são proféticas. As suas palavras movem no ambiente que você está. Entenda isso. Eu não estou desprezando os louvores e a adoração. Deus sabe o quanto eu amo. Mas eu quero te desafiar a entrar no seu tempo com Deus sem ligar o seu som, sem ligar o seu celular e deixar que o Espírito de Deus faça fluir a vida dele através de você. Quantos entendem o que eu estou falando? Os nossos cultos precisam ter mais oração. Nossos cultos precisam ter mais clamor. Qual será a força do clamor que nós estamos vivendo hoje? Muito ou pouco? Alto ou baixo? Porque o clamor, ele é o auge da oração. O clamor é algo mais intenso do que a oração, você entende? Nós precisamos alcançar o nível do clamor. Nós precisamos alcançar esse nível onde a paixão, o fogo, ele sobe, ele domina, ele se torna tão forte dentro de nós que a gente não consegue nem controlar. É isso que Deus quer para a sua igreja. É isso que o Senhor está trazendo para o Brasil nesse tempo.